Inclinemos as nossas cabeças para uma oferta de oração. Nosso Pai, Criador do céu e da terra, conhecedor de todas as coisas, visível e invisível, estamos aqui, Senhor Deus, por causa do Seu nome. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo. Viemos, Pai, pedir a Tua graça, a Sua misericórdia, e que, Senhor Deus, continue nos ajudando. Continue, Pai, falando conosco. Continue, Senhor, nos revelar o Seu mistério. Aquilo que nós não entendemos, Senhor Deus, nos ajude. Abra o nosso entendimento. Abra os nossos ouvidos para que possa ouvir as coisas espirituais. E Deus, esteja com todos que estão enfermos nesta hora, com todos aqueles que estão com problemas sociais, todos aqueles que estão chorando, todos aqueles que estão desesperados, todos aqueles que estão passando momentos, Pai, tão difícil. Pedimos a Tua graça, a Sua misericórdia e nos dê força para nós marcharmos nesta jornada até o dia da Tua aparição. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos a vitória para todo sempre. Amém. Amados irmãos, minhas irmãs que estão em sintonia nesta hora, eu trago-lhe mais uma vez a palavra do Senhor, a palavra de Deus, que é a vida para nós. E eu peço para que pegue aí em Atos 7, 43 até 50. Atos 7, 43 até 50. A Bíblia diz: antes tomaste o tabernáculo de Moleque e a estrela do vosso Deus Refá, não nosso Deus, com D maiúscula, Deus pequenino, que os homens adoravam. Figuras que vos fizeste para as adorar. Transportai-vos-ei, pois, para além da Babilônia. 44, do verso 7. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenaram aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. 45. O qual nossos pais, recebendo-o, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi. 46. Que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar também para o Deus de Jacó. 47. E Salomão lhe edificou casa. Salomão edificou o templo, o tabernáculo para Deus. Agora, vejamos 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Aqui é onde que está o nosso fundamento do tema hoje. E hoje está aqui. Eu repito, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. 49. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. O qual é o lugar do meu repouso? 50. Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Deus está nos trazendo essa reflexão. Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Então, o que nós vamos mais fazer para Deus?
a não sendo o adorá-lo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, na mensagem hebreu que nós falamos há 2 semanas atrás, estou na 3ª parte do capítulo 6. Aqui o grande Jeová desceu e foi feito tangível. Deus, ele desceu, se fez carne. Em São João 1,14. As cartas de São João 1,14. Ele se fez carne. Ele se fez tangível, vivendo no corpo do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Ele fez o templo para si, ele fez um corpo para si, ele habitar. Que não foi feito por cruzamento de sangue entre a mulher e o homem. E Deus é que fez essas coisas, declarando e reconciliando. Por que Deus fez isto? Veja só. Deus fez isso declarando-nos que iam reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus era Cristo, não era nada menos que Deus. E Deus não era nada menos que Cristo. Os dois juntos formavam corporalmente a divindade. Nós estamos juntos nesse estudo. Feito um pouquinho inferior, Deus se fez um pouquinho inferior, sendo Ele Deus. Inferior a quem? Aos anjos. Por que Deus fez isso inferior aos anjos? Para que então Ele pudesse sofrer. O objetivo de Deus, Ele se fazer carne através da Maria, o objetivo principal era para resgatar você e eu. Ele sofresse na nossa conta, que quem poderia sofrer seria você e eu. Ele tinha que fazer esse templo, ele tinha que fazer este corpo, ele tinha que fazer esta casa, para ele habitar, se fazer, se formar, para que ele sofresse, sentisse a dor que você hoje está sentindo, pagasse a dívida que você próprio está pagando. Oh, meu querido irmão, o que aconteceu? Os anjos não podem sofrer. Deus não poderia se fazer um anjo. O corpo de anjo não tem sangue que poderia vir resgatar ou redimir a você e eu. Ele tinha que se fazer o nosso parente. Nós vamos chegar até lá, se Deus permitir. Ele tinha que se fazer o nosso parente. Ele tinha que fazer parte da nossa vida. Ele tinha que fazer um corpo igual a seu e o meu, para que ele sentisse essa dor que nós tanto sentimos, para que ele sentisse a dor da morte, para que ele sentisse os problemas que você próprio também passa. Isso tudo com o objetivo de o que então? Nós já vamos de ouvir. Por que ele sofreu? Por que ele morreu? Por que ele aceitou carregar os nossos problemas, nossos pecados? Por quê? Veja, lá quando você for a recordar, quando estávamos lendo lá em Atos 7:50, diz: porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Ele veio morrer na conta daquilo que ele próprio fez, que é você, eu e todas as coisas. Porque não há coisa que auto se criou além dele. O próprio Deus é um e único que se fez, que não precisou nem de mim, nem de você, nem de outrem. Ele auto se fez. Agora escute aqui ainda mais. Jesus era o tabernáculo que Deus habitava.
Aquele era um corpo, como eu expliquei, os que me acompanham sempre. Moisés não é este corpo que você está vendo. Moisés é esse que está falando. E quando eu morrer, este corpo fica o corpo de Moisés. Está entendendo? E este Moisés, quando sai deste tabernáculo, deste corpo, ele se reveste do mesmo tipo de corpo, mas há uma condição. Já este corpo que nós vamos entrar não precisará de bolacha, não precisará de arroz, não precisará mais de necessidades que nós sentimos nesta carne. Agora, Jesus, o corpo dele, quem estava nele, como nós formos a ler São João ainda mais aprofundando com ele, vocês vão perceber quando Filipe disse: Senhor, mostre-nos o teu Pai, que nos basta. Nós tivemos esse estudo e nós concluímos e vimos quem era Jesus. E ele disse: eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai. Não disse ninguém vai, retifiquemos-nos. Muitos cristãos, muitos amigos meus, colegas, dizem, Jesus disse ninguém vai. Não é ninguém vai, disse ninguém vem ao Pai, é referido a ele, não é? Então, ele era o próprio Deus encarnado no corpo de Jesus Cristo. E ele disse: as palavras que eu solto ou falo não vêm de mim, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. O Moisés hoje que está falando hoje, amanhã não vai falar. Você hoje que está me escutando, amanhã não vai me escutar. Eu vou dizer àquele irmão que estava a me escutar a rádio, já partiu para a glória. E assim vamos enterrar os seus restos mortais. Vamos enterrar o corpo que aquele irmão usou enquanto estava aqui na terra. Então Deus foi feito da mesmíssima forma. A Bíblia ainda fala mais sobre isto. Nós podemos concordar, conforme nós vimos ali, que o tabernáculo e o sacrifício e o holocausto, tu não o quiseste, mas o corpo me preparaste. Entretanto, o Altíssimo não habita em tabernáculo feito por mãos dos homens, mas o corpo me preparaste no tabernáculo ou habitando em companheirismo com o homem. Deus, ele fez esse corpo para estar em companheirismo com o homem, que é você e eu. Deus na terra e o mundo não o conheceram. Anjos no Sodoma e Gomorra não conheceram. Jeová no Antigo Testamento com Abraão e Sara, muitos não conheceram. Jesus em Jerusalém hoje está na sua noiva e o mundo não o conheceram. Muito profundo, né? Muito profundo. Nós não vamos na igreja somente para irmos, não. Temos que saber por que vamos à igreja. Senão há de ir passear todos os domingos, só ir dar volta, voltar para casa e continuará sendo a mesma pessoa. Nós também podemos semelhar isso com a história de Noemi, no livro de Ruth. Se a memória não me falha, é Ruth 2. Você pode abrir a sua Bíblia em Ruth 2. Você vai entender a história de Noemi, Boaz e a Ruth. Você há de entender em que ela entregou-se, deixou tudo. É muito profundo isso. Pode interpretar-se mal. Deixou tudo. Todos os parentes dele para se fazer parte ou ser parente de uma família estrangeira. Eu estarei consigo. Onde estiver eu também estarei. Leia isso em Ruth 2. Você vai perceber ali em casa. Nós também estamos nesse companheirismo com Cristo, com Deus.
se tornando um de nós. O Redentor deve ser parente, Deus, nosso parente, e a única forma pela qual Deus poderia se tornar nosso parente é se tornar um de nós. Então, ele não poderia se tornar um anjo, viu? E ser parente do homem. Que sentimento tem anjos? Anjos são comandados, aqueles são soldados de guerra. E soldados também de paz. Eles não têm o companheirismo conosco como deve ser. E nós também não seremos anjos. Olha, deixa lá Deus falando aqui. Você vai perceber muito bem, meu amigo, meu irmão. Uma vez que estava conversando com o filho do coração, magoado, o que aconteceu com ele, esse companheiro, cujo acabava de perder a sua mãe, e disse: irmão Bill, eu acho que ela é um anjo nesta noite. Quando perdeu a sua mãe, aquele irmão disse: então eu creio que ela morreu, mas agora já é um anjo, minha mãe. Escuta, Deus como respondeu através do seu profeta. Eu disse: não, ela nunca será um anjo. Ela é uma mulher nesta noite, exatamente como Deus já fez. Você será o mesmo. Será o mesmo. Exatamente como Deus a fez. E sempre será. Nunca um anjo. Como alguns eu também pensaram isso. Ninguém fala naquela anjo. Anjo? Você é criatura original de Deus. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Escute o que disse. Ele fez os anjos e homens. Deus fez anjos e também fez os homens, que são humanos, que têm sentimentos, que choram, que lamentam, sentem dor, morrem. E Deus fez parte desse corpo. E resgatou você, eu, até os que ainda não foram nascidos. Aqueles que ainda não nasceram também foram perdoados. Oh, diga graças a Deus. Até os que ainda não aceitaram Jesus Cristo, ainda há oportunidade para eles serem perdoados dos seus pecados. Através de quem? Deste parente que está conosco, Deus. Minha irmã, meu irmão, Deus ainda abriu o caminho para você aceitar Jesus e ser perdoado dos seus pecados. E você ser parte de Cristo. E para ser chamada cristã ou cristão. Ainda há oportunidade para nós todos. Então, o homem nunca se transformará em anjo. Está aí, nunca se transformará em anjo. Deus fez os anjos e também fez os homens, os seres humanos. Nunca galinha será uma pessoa. Nunca eu me transformar em galinha. Irmão, não se engane. Você pode tentar se transformar com magias. Por isso chama-se magia. Você pode tentar transformar de noite, de dia, voar. Mas uma coisa é certa. Quando morrer, morreu. Nunca voltará. Aquilo é uma magia que acontece. Mas realmente, quando Deus tira a tua alma, te tirou. Não volta, mesmo que seja drogado de que nível. Pode ir se drogar da maneira que você quer se drogar. Mas, quando morrer, morreu, irmão, minha irmã. Não volta. Neste estudo aqui, se formos acompanhar bem, lá embaixo, Deus nos esclareceu bem que nem mesmo as curas. Eu posso curar todos os dias a você. Através de Jesus Cristo, Ele fazendo esse milagre para si.
Eu amanhã vou morrer, você também morre. Quantos profetas que fizeram milagres e hoje estão na sepultura? E quantas pessoas que foram curadas hoje estão na sepultura? Mas falharam um alvo. Falharam um alvo. Quem é este alvo? Me acompanhe sempre para percebermos juntos. Quem é este que não pode ele falhar na nossa vida? Que falhando dele, falhou-se também. Deixando a ele, você também já está perdido. Quem é Jesus Cristo? Mas como pode se aproximar a Cristo? E como você pode pensar ou saber que está nele e ele em você? São perguntas muito importantes para cada um refletir, meu irmão, minha irmã. Como você saberá que Cristo está em mim e eu estou nele? E eu e ele já somos um. E ele é meu parente. E ele está comigo, me protegendo, fazendo tudo. Curando-me das enfermidades. Você tem que fazer parte dele. E ele fará parte de ti. A Bíblia nos ensina: bate a porta, ele vai abrir. Deus está esperando você expressar: oh Deus, tome conta da minha vida. Oh Deus, perdoa os meus pecados. Oh Deus, me ajude nesta batalha. Oh Deus, faça-me ser segundo a sua vontade. Deus está querendo você abrir a sua boca, falar para ele. Bate a porta, ele estará abrindo essa porta. Você veja que tipo de porta que você quer abrir. E ele está conosco. Ele está aqui. A Maria, quando concebeu, ela tentou ficar preocupada. Ficou perdida psicologicamente, abatida psicologicamente. E o anjo desceu: o que está em você é de Cristo. Deus se fazendo homem, Deus se transformando em um homem, Deus sendo nosso parente. Deus passando a viver conosco. Veja só, anjos nunca desceram para comer chima, nem arroz, nem feijão. Mas ele, Deus, veio, comeu conosco, comeu também do pão que ele próprio fez. Que justificação será para você naquele dia? Meu irmão, minha irmã. Qual é a razão que você terá naquele dia? Porque ele sofreu também. Aí lemos ali em cima. Ele fez-se carne para que habitasse sobre nós e ele para que sofresse na nossa conta. Esses problemas que você está passando hoje, alguém que já pagou, que é Jesus. Essa doença que você está passando hoje, olha, eu queria chegar a uma parte para não lhe deixando, que Paulo próprio disse. Veja aqui, para terminar o dia de hoje. Para terminar o dia de hoje, mas se quer me acompanhar, venha aí na igreja. Venha hoje na igreja. Eu estarei a dar este mais ensino com mais detalhes. E eu lhe convido para estarmos juntos hoje na igreja. Eu irei dar esse ensino com mais detalhes. Agora escute aqui, vamos terminar em primeiras cartas de Coríntios 15, 55 até 58. Eu repito, primeiras cartas de Coríntios, começando no 15, aliás, primeiras cartas de Coríntios 15, começando no 55 até 58. Escute o que disse o profeta de Deus, que chegará também esse dia para você e eu. O grande santo Paulo, na sua marcha da morte, gritou e disse: onde está, ó morte? Hiwe kufa, ulikupi? Lukana kuti vingar.
nos trazendo tristezas, famílias tristes, irmãos e irmãs tristes, chorando de noite, de dia, lembrando quando estávamos juntos, nos abraçando. Chegará um dia, diremos à morte: onde você está, ó Satanás? Chegará o dia em que você vai dizer para a doença: onde você está, ó doença? Chegará o dia em que você dirá para a malária: onde que você está, ó malária? Chegará um dia que você dirá para qualquer tipo de doença: estão aonde que você já atormentava? O meu corpo ficará batido. Vocês que estavam a atormentar este corpo, onde que estão? A Bíblia diz assim, Paulo diz: oh, onde que está a morte? O teu aguilhão. Onde está o inferno? A tua vitória. Nesse dia, você estará regozijando com seus irmãos que partiram na palavra de Deus, irmãs que partiram na palavra de Deus, filhos e filhas que partiram estando em Cristo Jesus, não na igreja. E percebe como eu disse anteriormente, precisamos estar com o nosso parente para vivermos com ele para todo sempre. Não se esqueça de Noemi, Boaz, Ruth. Não se esqueçam deles, os heróis da fé, Abraão, Isaac. Oh, meu querido, e temos também esses homens que também partiram falando a verdade para o povo de Deus. E esse é um dia, diremos junto, naquele dia, onde é que está a sua força? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Diga graças a Deus aí na sua casa, meu irmão. Ele tinha que ser nosso parente para resgatar-nos, para nos tirar desses pecados, para nos curar. Você é curado todos os dias, meu irmão. Você é salvo todos os dias, você é perdoado todos os dias, todos os segundos, todos os minutos, toda hora. Deus, basta você dizer somente o que Deus quer, abrir a tua boca: Pai, me perdoe. Não espere naquele dia, quando você estiver acamado, a querer pedir perdão, não conseguir mais abrir a boca, será mais tarde. O dia de você acertar e aceitar. Acertar e aceitar a Cristo é hoje. Amanhã pode ser tarde. Porque poderá não ter mais essa oportunidade, poderá não ter mais essa honra de você expressar, poderá não ter mais essa voz, poderá não ter mais voz, meu irmão, minha irmã, para expressar: Pai, me perdoe. Poderá não ter esse tempo mais. Será um tempo de gritos só, simplesmente. Então, o teu dia de você dizer: Deus, me perdoe, é hoje. Pai, faça parte da minha vida, é hoje. Senhor Deus, lembre-me em todo momento da minha vida. Senhor, esteja ao meu lado, é hoje. Isso não pode se adiar. Isso não pode ser feito amanhã, vamos ver isto. Não, Ele já está em nós. Só precisamos nós dizer: Pai, fique aqui, more em mim. Faça a minha vida ser seu tabernáculo. Faça este corpo ser teu, Pai. Falta isso só apenas, meu irmão, minha irmã. Não preocupe se a dor se está sendo mais difícil, é que esse corpo vai passar por isso. Mesmo que você dá tudo o que você quer para este corpo, pode dar arroz, você pode dar feijão, pode dar carne, pode dar tudo, mandar vestir bem esse corpo. Mas dá-lhe uma pergunta só, não precisa tantas perguntas. Diz para seu corpo:
meu corpo, você vai me deixar mesmo? Vais mesmo morrer? Vai voltar mesmo para a terra onde que foste buscado? O corpo te dirá, eu tenho que voltar onde eu fui tomado. E a alma te dirá, eu tenho que voltar onde eu fui. No princípio, onde vi e eu volto. A quem me deu. Então, não adie a este homem estar fora de ti. Não adianta decidir e dizer, não preciso de Deus, porque você faz parte de Deus. Não adianta dizer, eu não preciso mais ir à igreja. Não adianta dizer, eu não quero ser batizado no nome do Senhor Jesus. Não adianta você dizer, oh, eu já não quero isso. Não diga isso. Essas palavras, a Bíblia diz que as nossas palavras têm poder. Não se sentencie. Não se dê como fosse o fim da sua vida, porque o parente redentor está conosco. Oremos. Nosso Pai Celestial, conhecedor de todas as coisas, visível e invisível, Rei dos Reis, estamos aqui, Senhor Deus, por causa do Seu nome. Peço para que, Senhor Deus, ajude a todos que estão em companhia, todos que estão preparando para ir na sua casa ouvir a palavra do Senhor. Não vamos lá para sermos vistos ou nos conhecermos um ao outro, porque nós já tínhamos nos conhecido antes da fundação do mundo. Apenas pedimos para que o Senhor continue no nosso meio, dirigindo-nos, Pai, a nossa mente, a nossa vida e tudo mais. E console todos que estão chorando, dá força e poder, Senhor, que estão fracos. E restaura, Senhor, as forças daqueles também que estão desesperados.